Physical therapy, I should say. He's in physical therapy. Yeah. Fala galera, muito boa noite. Yes. John Jones is in physical therapy already. All right. We're happy about it. And I guess so. Do you anticipate Tom defending the interim title because of like how they'll have to wait for that fight to happen? Do you expect him to fight somebody else? I don't know. We'll see how that plays out. We'll see what happens. You know, took this fight on short notice. Obviously, looked great. He's got plenty of money to chill out for a minute, and we'll see. Nice. The last thing for me, I just want to ask you, 30th anniversary show. I know you're not always the sentimental type, or have time to even reflect. But I guess special moment in the company history. What does tonight mean for you? Yeah, I mean, when you look at it, it's our 30th. I was thinking about this earlier. You know, the corruption that kept us out of New York City for so long, for us to come in here in just 7 years. And you think about this historic arena, this incredible city, and for us to be number 1, 2, and 3 all time on our 30th, and great card tonight, great fights, great crowd. You couldn't really button up the 30th anniversary any better than tonight. Right? I know you follow boxing for a long time, and Joe Louis, who won a title in this arena, was known for that, like 6-inch left hook that he had, short little. And I kind of thought of that when Alex landed that punch tonight, that little short hook on Yuri. It was like that kind of power is rare, and you don't see that very often. Do you think that that's what separates him kind of from the rest of the pack? Yeah, and what's crazy too is like the first leg kick hurt him. He knew it. He kept kicking that leg, and that leg was going to be a problem as the fight went on. And the kicking power, punching power. He moves like a middleweight. Pretty nasty. And Yuri's kind of a tough guy to figure out. And he's tough. Durable, tough guy. Right. And I guess, what I'm impressed with Alex in that case is the fact that he's 7 fights in his UFC career, and 10 fights or 11 fights overall, and he's able to deal with those things. Yuri was switching stances a little bit early, and, kind of the way he was moving. Does that impress you, the fact that how Alex has grown in this short period of time in MMA, and he's adapted, and it seems like he has a complete game already in just, how many fights it is? Yeah, I mean, I think that he and Israel Adesanya, if you look at them coming from, one style and being able to make the transition and do as well as they've done here, it's very impressive. And the last question for me, I asked Aspen all this before the fight. I said, hey, dude, you saw what Volkanovski did and saw what Usman did, and they took the fights on short notice and they lost. Did it give you any pause? And he said, well, you can never win the title sitting on the couch. And I wonder what your thought is on that, because sometimes if guys aren't preparing, they don't give themselves the best chance to win, right? And the fact that, Alex Volkanovski and Kamaru did what they did was commendable, but they also didn't give themselves the best chance to win. But you still believe in guys taking that opportunity, right, in doing what Tom did tonight. Yeah, 100%. I mean, when you get to that level, I mean, you're one of the, Volkanovski is pound for pound #1 guy in the world. You definitely jump on those opportunities when you get them. I guess the only thing I was saying, though, is if you're not training on I know all these guys work out, but on a regular basis, right? His guys told me in the ring tonight that Aspinall was on vacation when he got the call. So, you know what I mean? This is a crazy business, and there's very small windows of opportunity. When big opportunities pop up, you have to take them. In life, period, but especially in this business. You never know what's going to happen. John Jones is getting ready to fight Stipe Miocic and tears his pec off the bone, and you don't know what's going to happen. You never know. So when you get them and you're not hurt, yeah, you take them. Dan, in the conversations you've had with John and Stipe, do you think that is a retirement fight for them both, or do you think they could be convinced to stick around and maybe fight Tom after? So I had lunch today with Stipe, and Stipe is very focused. It's one of those fights you have the best heavyweight of all time, the greatest martial artist of all time. That's the fight they want. It's the fight that makes sense. It's the fight that a luta que ele quer contra o John Jones. And
I asked Stipe that question. He says, Eu perguntei pra ele se ele se aposentadoria. all I care about right now is John Jones. It's the only thing I'm focused on. E ele falou, eu não sei, a única coisa que me importa agora é o John It's not Jones. just the way, it's not that he's winning, it's the way he's winning and how quick he's winning. Do you think this guy could be the new generation of heavyweight that like Você acha que o Tom Aspinall pode ser a nova geração to be one of the do best in that division? Yeah, so obviously what we've seen of him is great, but I hear even better things about him. I mean, I hear in the gym this guy is an absolute beast. Ele é um monstro, fora e dentro da People academia. who surround him and know him well really believe in this guy. E as So, pessoas que vivem em torno dele acreditam muito no potencial dele. I can't wait to see what's next. Now you got 2 champions from the UK. Is there a chance we get a pay-per-view back there next year? Yeah, we're going to be going all kinds of places next year. So, yeah, it's fun. Pô, gente, eu tô I always aqui. talk about Qual é how o do we beat microfone? this year? How do we beat this year? And Tentar it's just, chegar mais you perto couldn't write a aqui. script better than reality. What really happens and how it plays out and where you end up. It's what's so fun about this business. Last one for me, you know, you, number 1, number 2, number 3 in Gates at MSG. I know you're not a guy who holds on to grudges very much, but is this the perfect way to say fuck you to those people who kept you out of New York? Say that again? Is this the perfect way to say fuck you to the people who kept you out of New York? Yeah, well, believe me, the people who kept us out of New York went to fucking Vocês prison. já tiveram 3 eventos aqui em Nova York, e isso é o melhor jeito They're para good. vocês But yeah, the culinary andarem union no from Las mercado para Vegas, todo fuck mundo que era you. contra esses eventos aqui em Nova York. I know you gave him a bonus, but what do you make of Benoit Saint-Denis as a talent? A lot of people online O are que você acha do labeling him as Saint-Denis one of the como more violent talento? fighters in the division, and he already wants his shot at the BMF title, and then he's already talking about fighting Islam so early into Ele his career. So desafiou what o do you make of Gate. him as a talent moving forward? Yeah, I Como é mean, que você viu o obviously futuro tonight was dele a na big night for categoria dos him. dedos? Looks great. He's one of Hoje the foi uma hottest grande noite prospects para ele. in Europe right Ele é now. um dos period. melhores So, prospectos hoje. yeah, we're excited. Similar question about Diego Sim, estamos motivados com o futuro dele. Bigger ovations even before this fight, even at ceremonials. He's already calling for main events in Mexico. So a similar question: where do you think you can take a fighter of his caliber? And it seems like he's already a budding star. Yeah, you're absolutely right. He's fun. He's exciting. Como é que você pode prever o I futuro like dele? everything about this kid. Ele é muito talentoso e eu fico muito ansioso para ver ele The last lutando. one for me, Lupi Godinez became the first female UFC fighter to have 4 wins in 1 calendar year, and her first fight was in May, so 4 wins in like 7 months. A Lupita Godinez foi a primeira lutadora a ter 4 lutas e 4 vitórias em um ano. Where do you see the future for her too? She's bummed out Como é que about você a vê o month futuro dela na organização? Listen, those type of people are right up my alley. I love that stuff. And Esse tipo de pessoa me encanta. fighters who have that mentality and that's how they are. You know, it's like Hamza when he burst onto the scene. People get who are real and who are real fighters. They love that shit. So, yeah, I love it. And last one for me, is there any location for the Ilya Taporia Volkanovski fight? Ilya seemed to be hinting at possibly Los Angeles. Not yet. Tem alguma chance do I Rei assume the same thing for the Sean O'Malley Vera fight. No location yet. None. Okay. We would have announced if we did. But Hey, it's Dave, coming. to your right here. I know you touched on it a little bit with Alex Pereira, but 7 fights in the UFC, 2 belts. No one had done it faster than 9 fights, which was Randy Couture, and then BJ Penn did it at 11. Just kind of the progress of this, like how remarkable is what he's done in this amount of time. Yeah, no, it's O que você acha do unbelievable. histórico dele no UFC? You know, like I was É saying earlier, inacreditável. he's Como eu disse him mais and cedo, Israel both coming from a one style, and then coming in here and ele e Israel accomplishing vieram what de they've estilo accomplished. só, que é o That stuff kickboxing. that was happening like 20 years ago. Now to come in and do it Isso at não this acontece day and age, in frequentemente. this era, is incredibly impressive. Yeah, for E sure. hoje em And dia, I guess it was said on nesse the nível que broadcast, estamos, é apparently Tom incrível. Aspinall told Laura Sanko that he strained a muscle in his back pretty much right after he accepted the fight and was barely able to train. Were you aware of that? And I No. guess how much more does that make Not this till one right impressive? this second, yeah. Yeah, no, it's impressive. See, his guys didn't even tell me that in the octagon. They were telling me he was on vacation when he got the call for the fight, but they didn't say anything about him being injured. Yeah, and you had quite the group with you, cage side for the main card, Donald Trump, Kid Rock, all those people. What was kind of just the vibe like? What were they saying with this remarkable main card that, you know, had 5 finishes? All those guys are fight fans. Tucker Carlson's first time, and I always tell people that Eles estão falando nobody sobre walks into a UFC event as live pessoas and ilustres walks que down chegaram com Dana no see evento what these hoje. and O ex-presidente, o Donald Trump e outras pessoas I loved it, and
E o Dan agora tá falando que eles são fãs de luta. You mentioned e que é sempre yesterday bom in ter your esse contato. scrum that the Sphere, the show there, is a done deal, but you didn't really elaborate. Is there any more you can tell us on timeline? Is it still going to be Mexican Independence Day or maybe Mexican earlier? Independence Day, we are booked for the Sphere, and we are already working on the creative for the show. Does it seem like it's going to be a challenge, or can you give us any insight? It's going to be a massive challenge, and I love every minute of it. I can't wait Estão to falando que, dive into vão, this que thing. na Independência do we're México reaching out deve as I- ter as I get um more- evento no México e que eles estão more of the que pieces tá of the amando puzzle isso, put vai ser um together, grande desafio I will, conseguir gerar I'll esse let you guys evento lá. know as it comes along. But I'm super excited about this. I love challenges. Everybody keeps saying to me, I don't understand how you're going to put the octagon in there. I don't understand how you're going to do this. I don't understand how you're going to do that. I'm going to remember that I said this to you tonight. I'm going to put on the greatest live combat sports show anybody has ever seen. Awesome. And just lastly for me, we were in Saudi Arabia a couple weeks ago. Conor McGregor was there, and he spoke to us for a little bit. He was pretty much begging, saying, like, just please give me my date. Please give me my date. The Schmo reported tonight that his sources are saying Chandler is happening at UFC 300 in April. Is there anything you can tell us about Conor? What did the Schmo report? He said that it's the Chandler fight is in the works for UFC 300 in April. Got it. Anything you can tell us? Well, if the Schmo said it, it must be true. Well, that's the only report out there. But have you talked with Bom, Conor? Like, o he pessoal just seemed very perguntou se o keen to Dan get a pode date as soon confirmar as que possible. a luta do Conor McGregor vai ser no UFC 300 contra o Michael There Chandler. is no date. O Dana falou quem que disse essa notícia, né? E o repórter falou que foi o Deixe, que é o repórter lá dos Estados Unidos, né? E o Dana falou, bom, se o Esquimo falou é verdade. Então ele falou mais ou menos aí que o Dana vai, que o Conor vai lutar no UFC 300 contra o Michael Chandler. Mas não cravou isso. Somebody goes back and fights, but it's not anything that I'm even thinking about right now. And then Dana, to your left over here. Could be a little premature, but 2024, any plans to come back to the Northeast? I know maybe March, Atlantic City is circulating. Wondering if you could confirm that. We have been talking about Atlantic City, yeah. We have been talking about Atlantic City. We've been talking about Jersey. Yeah, we'll see. Dana, to your right, what do you... I don't even have the locations for the fights that I already have booked. I'm still working on it, so you know what I mean? Sorry, what do you see next for Jiří Procházka? He just fought 25 minutes ago. Okay. O cara perguntou o que você acha do futuro do Procházka e ele falou, ele acabou de lutar 5 minutos atrás. Relax, heal, his legs busted up, and then we'll figure out what's next for him. He'll be back. He's a tough, durable guy, and Ele vai voltar, ele é um cara muito duro. Thank you. E vamos ver qual vai ser o futuro do Jiří aqui na organização. We have a 22-year-old fighter in France called Baki. He's currently in 8-0. He's fighting next week for the welterweight belt at RS Fighting. Tá falando de um lutador que é francês e que vai lutar em outro evento. For his fight against Kamaru Usman. And what do you think of him? Do you have an eye on Baki, and are you open to his arrival on UFC League? what was the question? It was about a fighter that's Hamzat's sparring partner. Yeah, but I do not. O Dan, you do not know him? No. Oh, okay. But if he wins, I probably acho que will. estão Now you told perguntando me sobre about him, so I'll have to o... check him out. Okay, keep an eye on him. Estão perguntando sobre algum atleta que é parceiro de treino do Hamzat Ismaev, você pode contratar ele. Just wondering, now we've got 2 UFC champions from the UK, if you have changed your mind about potentially doing a UK stadium show? Perguntou se agora que tem campeão inglês, se eles pretendem fazer evento em estádios I could. na I Inglaterra. love the O2. Sim, eu adoro, eu adoraria isso. Vamos ver como é que a gente vai progredir nisso. But it's pretty awesome to have a heavyweight champion from the UK. So. Seria sensacional ter uma luta pelo cinturão na Inglaterra. Interested in transitioning to MMA. Just wondering if that's something you're interested in, and if there's been any conversations between you and Wilder. I like Deontay. We have a good relationship, and it's interesting. Ele tá falando sobre o Deontay Wilder, que é o boxeador que falou que queria lutar no MMA. E o Dana tá falando que tem uma ótima relação com ele e que vamos ver como é que vai ser, né? Que não vai negociar com ele sobre isso. Acho que ele é muito amigo dele. Stipe was limping. Yeah. I had lunch with him the other day. He didn't say anything about any injuries, so I don't know. Yeah, he didn't mention anything to me.
Daniel over Yes, here. sir. Congratulations on another great night in New York City. Yes, sir. Parabéns pela grande noite hoje. About how respectful everybody was to each other. All the fighters respected each other. You know, the temperature was Todo mundo estava comentando sobre o respeito dos lutadores, sobre que não teve trash talk antes das lutas. The people that are complaining about it, do the tastes of the MMA fan need to change, or do the fighters need to change where, they, need to do better promoting? But like at the same time, like, how do you feel about that, or what were your thoughts about it? O que você acha dessa promoção sem provocações? Ele está falando sobre o Rio Churrasco, o Poatan e o Asp e o Pavlovich não terem sido provocados. O que o Dan acha disso? Ele falou que o Dan falou que ama isso. Que todos foram muito respeitosos e que na hora certa de brigarem, eles brigam. Quando o John Jones saiu, todo mundo sabia que a luta do Tom Aspinall com o Pavlovich seria a luta certa, seria a luta verdadeira a se fazer. E foi muito mais fácil para mim manter esse respeito durante a encarada do que se eles tivessem brigado, pelo tamanho que eles têm, né? Well, I mean, right now I like Tom Loeffler. I like his show. I like his matchmaking. HBO's out, Showtime's out, and I'm going to use UFC Fight Pass to sort of be, I'm going to be the network. That's what I'm going to be. And the production was this way, very, very fast-paced. There was fights after. Tá falando sobre a produção do evento, o que ele achou? E sobre boxe. Fucking brutal. Brutal. Try to sit through a live boxing show. Try and do it. Show up to the first fight and try and do it. Yes, if you notice, the pace of the show moves fast. The matchmaking is o Dana está falando sobre algum evento de boxe, eu não entendi qual que é, mas está falando sobre a dificuldade de trabalhar em um evento de boxe. Ele não está falando sobre o UFC, pessoal. Está falando sobre algum evento de boxe que eu não sei qual é. These are the kind of fights that you'll see in that promotion, and that's what I love about it. I love the pace, matchmaking, and everything else about it. He's got a lot of good up-and-coming talent. The other thing you don't see a lot. You always get this in the boxing world. You get the big fish in a small pond type stuff. They never go outside. You got East Coast versus West Coast. That's the type of stuff you're going to see on Fight Pass with 360 Promotions and Tom Loeffler. Awesome. And one more question for me. And we saw you sitting next to Triple H. How's the relationship been with TKO, and how's been working with Vince McMahon and Triple H? Maybe some cross-pollination like Pride did with New Japan Pro Wrestling? No. Listen, if there's something there, like Ronda going over there, like Brock coming over here, O Dana está falando agora sobre a relação deles com a empresa que organiza também a WWE, que eles juntaram, eles fizeram essa fusão. Falou sobre a possível aparição da Honda, do Brock, não no UFC, em eventos. We're having a good time with those guys. So you're saying that there's not going to be a battle of the billionaires 2 between Dana White and Vince McMahon, is that correct? What's that? There's not going to be a battle of the billionaires 2 between Dana White and Vince McMahon at WrestleMania. It's all over. We're buddies now. Now we're friends. Congratulations. Thank you. Dana down here to your right. Yep. In the 12 years since John Jones claimed the light heavyweight title, you've seen many a prospect who's been touted as the potential man. Desde que o John Jones foi campeão há 2 anos atrás, muitos talentos passaram pelo cinturão. But if John does stick around after that, how do you rate Tom Aspinall's chances of beating him? Se o John Jones quiser lutar contra o Tom Aspinall, qual as chances você dá para o inglês? John heals. See how he looks when he comes back from this injury. Obviously, vamos ver como é que o John Jones vai estar quando ele voltar da cirurgia. Ele vai lutar contra o Stipe. O John Jones, ele é muito bom. Você pode duvidar dele, você pode não gostar dele, mas ele nunca perdeu uma luta. E no meio pesado ele fazia parecer fácil. Eu não sei a resposta para isso. Então, mas vamos ver como é que vai ser. We've obviously previously had 2 UK champions in Leon
Edwards and Michael Bisping. How big is it having a heavyweight champion? I know it's interim, but still. No, it's huge. I mean, O quão grande você acha que é ter um campeão inglês como um campeão interino? É gigante isso. Ter um campeão peso pesado na Inglaterra, que é um cara muito forte, muito bravo. Isso é muito bom. Ele é um cara muito legal, tem uma ótima personalidade, e isso é muito bom. Tom was talking to us earlier this week about the heavyweight division. He sees kind of a golden age coming, a new golden age for heavyweight MMA. O pessoal hoje, nessa semana, estava falando sobre a nova era do peso pesado, que é uma era de ouro. O que você acha dessa nova geração que está chegando agora? Como é que você enxerga o futuro dos pesos pesados? Em relação ao passado. Isso não é o caso. O esporte fica envolvido, os atletas são envolvidos. O Askren é maravilhoso. Ele tem um queixo muito forte. Ele tomou uns golpes hoje e aguentou. E hoje agora foi como eu falei, nós temos um campeão peso pesado da Inglaterra. Miocic to kind of sort things out, or are you gonna maybe have to start considering other options in the interim? Yeah, I don't know. I don't know what we're going to do yet. I talked about that earlier. We'll see how. Eu não sei o que a gente vai fazer sobre o futuro do peso do cinturão interino, do cinturão linear. Eu não sei ainda o que a gente vai fazer. Eu não sei te responder sobre isso. Obviously, November is your time of the year. Have you guys ever considered, or are you considering maybe 2 times in the coming years at all? Yeah, the thing is too, when you come to the Garden, you want to bring your A game. Você já pensou em trazer mais de uma vez por ano o evento para o Madison Square Garden? Nós temos. Ele falou que sim, que a intenção é vir mais vezes para o Madison Square Garden. This relationship now with James Dolan, you've been working with him for many years here. He's got the Sphere, of course. You guys have that going on now too. Is that something you guys have ever talked about? Is there more interest on their end to get more? Oh, 100%. Yeah. 100%. They'd have us here every weekend if we could. And yes, I have a great relationship with Dolan, and Agora ele está falando sobre negócios com empresas parceiras. And we got it done, so I'm excited. Dana, right down the middle here. Nate Diaz was in attendance tonight. I'm just curious if you got the opportunity to speak with him, and I guess kind of where. O Nate Diaz estava aqui hoje. Você teve a oportunidade de conversar com ele alguma coisa? Eu não ouvi hoje à noite, mas ele me ligou há 2 dias atrás, pedindo ingressos, e é claro que eu dei ingresso para ele. O que ele quiser eu dou. Mas não falamos sobre luta, não. Então não tive conversas sobre luta com o Nate Diaz. About the Islam Makhachev and Charles Oliveira rematch, which were kind of quickly dismissed by Ali and the management team. Is that still the plan going forward to have that rematch? And if so, when would that? O seu plano ainda é fazer a revanche entre o Islam Makhachev e o Bronx? Makhachev and Oliveira. Yeah, no, we don't have anything right now. A gente não tem nada certo ainda. Talvez no verão dos Estados Unidos, que é em julho. Isso foi anunciado, mas nunca teve essa conversa. Então, Dana White falando que não sabe ainda sobre a revanche do Islam Makhachev contra o Charles do Bronx, mas que deve acontecer no verão, que é em julho, nos Estados Unidos. Is there an opportunity for you to cross-promote with the PFL for, say, a Jones-Ngannou fight? And is there anything specifically... Vocês têm alguma chance de fazer um evento cruzado com a PFL para realizar Jones vs Ngannou? Is there anything that's stopping that specific fight or a specific cross-promotion with the PFL from happening? No, I'm not interested in that. We tried to make that. Não, eu não estou interessado em fazer isso. Já tentamos fazer essa luta e o Ngannou não quis fazer isso. It's done. He doesn't fight here anymore. I'm not interested. Ele não luta mais, então eu não estou mais interessado. Should I? We got 1, 2, and 3. Eu deveria me juntar com a PFL? Oh, talk to me. Bom, Dana White está ironizando a pergunta do cara
de perguntar se ele quer juntar o UFC com a PFL. E aí o Dana White falando que ofereceu a luta pro UFC Ngannou quando ele era do UFC, e agora que ele tá no PFL, por que ele tem que fazer isso então? Se quando ele tava no UFC ele não quis. I guess MMA fans happy just for everyone to be involved with each other. Because of ESPN? As a partnership, yes. Bom, o Dana tá ironizando a pergunta do cara que quer perguntar da PFL com o UFC. Mark Zuckerberg tore his ACL a couple of days ago. He was training for an MMA fight, but he's still super into the UFC. He wants to come back and compete. What's it like having somebody like Mark be into the UFC? He was into this fight tonight. He was into the Volkan Islam fight. What's it like having somebody with his influence be into the UFC? Yeah, I mean, there's a lot of influential people that are into the UFC, and it's always a good thing. I mean, it's never a bad thing. But yes, Zuckerberg is obsessed. I mean, he's so obsessed he blew his ACL out training like a maniac. But yeah, it's awesome. I have a very good relationship with Zuckerberg. He loves the sport. And o Dana tá falando sobre yes, the answer is yes. Outro negócio empresarial, sem ser com o UFC. Sport is incredible. Dana, just wondering, I know you touched on it a little bit, but let's just say if like a fan approaches you tomorrow and they said that they heard Alex say, Adesanya, come to daddy, and they want to see that fight again, just what would you say to someone that's really hoping to see those two get in the octagon? Listen, anything is possible. I mean, Alex moved up a weight class. You know, I don't see. O Alex mudou de divisão, o Poatan. I don't know. I'm sure people do want to see it again. O pessoal quer ver o Poatan com a Adesanya de novo? Eu não sei te responder isso. Vamos ver quando o Adesanya voltar, o que ele quer fazer. And his time here too, you know, whatever he wanted to do. If he wanted to move up and fight Pereira again, you know, we probably. Se o Adesanya quiser subir para os meio pesados e enfrentar o Pereira, a gente faz isso. Weight first if he wins, and then give him a shot at Pereira. I don't know. Ele luta primeiro, e se ele ganhar, a gente dá a chance para ele disputar o cinturão. Mas eu não sei te afirmar agora o que eu faria. Então o Dana tá abrindo as portas aí pro Adesanya enfrentar o Poatan se ele vencer uma luta de meio pesados e aí ganha a chance de disputar o cinturão. I don't know. You hate the Apex? No. I just like the road. Para deixar a sua marca no mundo, é preciso atitude e confiança. E um mundo que está... Sounds good. Deal. Dana, yeah. Alex Pereira won 2 belts at Madison Square Garden. Is there any chance of him defending this belt in Brazil in the next time? Ganhou. Hell yes, he will. I've been talking to you guys a lot about Brazil. We're in a big rebuilding phase down in Brazil right now, and obviously, you know, having another champion now is a big deal. Popular guy, so yeah. Tonight was definitely a big night for Brazil. Opa, aí o Dana White falando que tem grandes chances do Poatan defender o cinturão no Brasil. Soccer stadium. Que num estádio de futebol. You guys all want stadium shows, huh? I don't know, we'll see. Ele falando que os brasileiros querem uma partida um evento num estádio de futebol, então que ele vai ver isso. Então o Dana White falou que agora, já que o Poatan se tornou campeão, isso foi uma boa notícia para os brasileiros que podem ter esse evento agora no Brasil e quem sabe num estádio de futebol. Probably a fight away from breaking into that top 5. Some think it's 2, so I want you to cut it out. How far is he away from fighting the likes of Justin Gaethje or Dustin Poirier, BSD, Benoit Saint-Denis? O Dana falou que se o Adesanya quiser voltar a enfrentar o Poatan, que ele vai pensar nisso, que não é uma coisa que ele descarta, mas que provavelmente o Adesanya queria que vencesse uma luta de meio pesados para disputar o cinturão depois. Well, first of all, great question.
to ask in this room. All the people in this room make that decision, not me. And he just beat Frivola, who's ranked number 14. So you beat 14. Maybe if the media thinks that he's, he beat 14 easily. He made it look easy. Maybe he goes to 10 on Tuesday. I don't. I mean, that would be a big jump. O Dana White falando que o Benoit Sanders pode dar um salto grande no peso leve depois de ter batido o Matt Frivola desse jeito. Can the ranked number 10 fight number 2 or number 3 pretty soon? Oh, would we put him in a fight with number 2 or number 3? That's right. Sure. Are you his Pô, aí agent? o repórter perguntou se um top 10 pode enfrentar um top 2 e o Dana White falou que com certeza pode acontecer isso. French pride. French pride. Proud Frenchman. I love it, man. Hey, listen, this is how it works. I love it. This is how you get a guy that explodes in a country or a region or whatever it is. And yeah, so on Tuesday, most of the people in this room and the media will determine where he ranks in that division, and we'll see. And then we'll get back into matchmaking, see when he's ready to Falou que turn na around. terça-feira as pessoas responsáveis pelo ranking vão definir onde o Benoit Sanders vai se encaixar no ranking dos leves. On a card there, and yeah, we'll see. I mean, it's exciting. I'm happy about it, and it's going to be fun. We'll see. Thank you. You guys done? Yeah? Have a great night, everybody. Thank you. Bom, então é isso, pessoal. Vou só recapitular aqui tudo que o Dana White falou de importante. Começando pelo Brasil, falando que o Poatan tem grandes chances de defender o cinturão aqui no Brasil e quem sabe num estádio de futebol. Falou que hoje foi uma grande noite para os brasileiros por conta disso, pelo Poatan ter se tornado campeão e ter a chance de defender ele aqui no Brasil. Falou que se o Israel Adesanya quiser subir para os meio pesados para enfrentar o Poatan e o Poatan seguir sendo campeão, provavelmente o nigeriano vai ter que fazer uma luta antes de disputar o cinturão, mas ele não descartou a ideia de realizar esse confronto. Deixou na mão do Adesanya praticamente, né? Falou que se o Adesanya quiser, ele pode ter essa luta. E falou também que a luta do estádio do Bronx não tinha nada certo para ter essa revanche com o Islam Makhachev, como foi divulgado pelo Ariel Helwani, e que deve acontecer no verão dos Estados Unidos, que é em julho. Então, estão negociando aí, quem sabe, uma luta do estádio do Bronx com o Islam Makhachev em julho. Mas não cravou nada. A única coisa que ele praticamente cravou, né, foi que grandes chances do Poatan defender o cinturão dele aqui no Brasil na sua próxima luta. E que se ele quiser enfrentar o Adesanya, as portas estão abertas também. Agora a gente vai esperar o próximo lutador vir. Não sei quem será. Mas é isso. Vou ler aqui os comentários. Vou ver o que vocês estão falando. O Jonathan falou aqui que é o Poatan malhadinho. Que isso, loucura. Sobre a derrota do Jiri pro Rasca. Cara, de fato, ao vivo, na hora ali, parece que foi uma interrupção muito precoce mesmo. Eu não vou mentir. Na hora que acabou a luta, eu falei, que isso? Acabou assim, né? Eu já achei que fosse da polêmica, já achei que fosse da discussão pesada. E aí depois, com o replay e com a fala do Jiri pro Rasca, dá pra ver que, de fato, o árbitro acertou. Se ele teve consciência do acerto dele, não posso cravar. Acho que ele fez mais na sorte ali, né? Do que realmente ter visto que o Prohaska apagou como ele falou que apagou, né? Mas, de fato, na hora, ao vivo, sem fala do Prohaska, sem replay, a visão que deu foi que foi muito precoce a interrupção mesmo. Tanto que o árbitro ali, o Mike Gordon, né, ficou meio, sei lá, travado, olhando pro Prohaska no chão, sabendo se ele fez certo ou não. O Poatan saiu olhando assim,
A torcida até demorou para gritar, porque todo mundo não entendeu o que aconteceu, né? Mas eu concordo com a decisão do árbitro, foi boa mesmo. Aquelas cotoveladas que ele tomou na cabeça foram muito fortes e o Poatan caiu montado. Então ele ia levantar a postura, dar uns 2 golpes limpos na cara do Prohaska e apagar de fato o Tcheco ali, né? Então concordo com a decisão do juiz, do árbitro, apesar de achar difícil essa decisão dele. Aí o Alcineide falando, levaram mais 5 cotoveladas do Poatan na têmpora, o juiz salvou o Rio. Pois é, exatamente. As cotoveladas foram muito fortes. E o Felipe Mota falando, de outro ângulo dá pra ver que os braços deles ficaram moles. Pois é, Felipe. Ele estava ali na pegada para dar a queda e depois das cotoveladas ele simplesmente se soltou, né? Quer dizer, ele ficou sem força nenhuma e caiu para trás, né? E aí esse movimento de perder a pegada. 1, 2, 3, 4. Hey, hey. Good. E esse movimento de perder a pegada que acabou ferrando com ele. Né? O Irineu perguntando, quem deve falar agora? Irineu, eu acredito que seja o Tom Aspinall. Vamos ver. Ou é o Aspinall ou é o Poatan. Vamos ver aqui. O Edson falando, tô com a impressão que ele apaga 2 vezes. Eu acho que não, Edson. Acho que foi só uma vez mesmo. Acho que ele apagou uma vez muito rápido e na hora que estava montado o Poatan ele acordou, mas já era tarde demais. Só que ele tomou muito golpe pesado. Aquele contragolpe que deu um knockdown nele já foi muito duro já. E aí entrou sequência de cotovelada que foi absurdo. Luan falando, você acha que o Adesanya vai aceitar essa luta? Acho que não, Luan. No meio pesado, seria suicídio para ele fazer isso. Seria loucura se ele aceitasse essa luta nos meio pesados. Ele não vai conseguir nem chegar perto do físico que o Poatan tem, vai sofrer ali e tem grande chance de ser nocauteado de novo, né? Então, ele não vai querer sujar a carreira dele com isso, não vale a pena para ele. É melhor ele encerrar a rivalidade dele com o Poatan nocauteando o cara do que subir para os meio pesados e tomar um cruzadão ali e apagar de novo, né? Então acho que não vai rolar, não. É isso aí, Shrek. Foi muito pesado. E a gente sabe que o Prohaska é um cara difícil de tirar ele da luta, né? Ele não se entrega, ele fica lá mesmo no modo zumbi. Então, por isso que o árbitro também agiu assim, né? Porque ele sabe que pelo Hiri ele aguentaria o tranco, mas tomaria muito golpe desnecessário. Já estava fora da luta, já não tinha mais condição de se defender. Então é isso. Aí o Rian Charles falando que o Adesanya respondeu no Twitter. O que ele falou, Rian? Se você puder me falar aí, irmão, te agradeço, por favor. Rei dos Cassinos falando. Estava torcendo para o Poatan subir para os pesados e ser o primeiro lutador a ser campeão de 3 categorias. Cara, eu não vou mentir, o Rei dos Cassinos, eu também pensei nisso, mas acho que o Poatan não consegue ganhar peso para bater de frente com esse pessoal lá do peso pesado, não. Né? Como ele já tem uma deficiência na defesa de queda, eu acho que ele seria uma presa fácil na mão desses caras mais pesados, sabe? Se ele fosse do wrestling, como o Malhadinho beleza. Mas é difícil ver o Poatan nos pesos pesados sem muita habilidade na luta agarrada, infelizmente. Valeu, Everton. Obrigado, irmão, pelo podcast, pelo feedback positivo.
Pessoal, desculpa aí esse barulho de ambulância, de polícia que tá fazendo. Mas tem gente precisando de ajuda ou fazendo coisa errada 3 horas da manhã. Vamos ver. Shrek Baiano. Outro lutador que faz essas loucuras é o Johnny Walker. Tem uma luta que ele é apagado várias vezes e levanta. Exatamente, o Shrek. É perigoso demais o lutador se colocar nessas posições e o Prohaska não ia se entregar porque ele tava disputando o cinturão, né, irmão? Não é qualquer luta. Não era uma lutinha ali que, se perder, dane-se. Não, é o cinturão, cara. É o sonho dos caras. É pra isso que eles lutam. Então ele não ia se entregar de jeito nenhum ali. Pô, essa ambulância tá chata, hein, cara. Pessoal, acho que agora eles foram embora. Aí o Ramon falando, a design meteu no Twitter o Alex nocauteado no chão, vestido de Frozen. Ele vai correr com certeza. Quer dizer, nem correr, né, cara? Acho que é ser esperto nesse caso. Seria muita burrice se ele subisse para os meio pesados para trocar porrada com o Poatan. Ele entraria numa desvantagem absurda e não conseguiria bater de frente com o brasileiro, não. Então, melhor ele ficar reinando lá nos médios, fazer um retorno triunfal, uma revanche com o Strickland e depois se aposentar de boa. Como sendo talvez o último cara a ter derrotado o Poatan, né? Porque o Poatan eu acredito também que não vai muito longe, não. Acho que umas 2 ou 3 lutas aí ele se aposenta. E já tem 35 anos, se eu não me engano, né, pessoal? Então, é barra pesada para ele continuar nessa aí. Esse barulho de motovigilância. Valeu, Gabriel. É porque eu tô em São Paulo, né? E eu não sou aqui de São Paulo. Eu sou do interior do Rio, então isso não tem na minha cidade. Eu não faço ideia do que seja isso. Mas valeu pela informação, irmão. Você acha que o Rio é mais perigoso que gire pro Poatan? Cara, boa pergunta. Eu acho que sim, Luan. O Jamal Hill é um lutador muito duro, cara. Ele provou isso contra o Glover, né? Acho que a luta mais perfeita que o Jamal fez na vida dele foi contra o Glover. Defendeu todas as quedas, conseguiu ter um boxe alinhadíssimo, conseguiu trocar em pé com o Glover por 5 rounds e machucar bastante ali o brasileiro, né? Então acho que sim, acho que ele é pior do que o Prohaska, pela resistência que ele tem, né? Pelo ritmo que ele bota. Acho que ele é mais sério lutando, sabe? Ele não tenta fintar muito, não tenta fazer muita firula, ele é um cara mais concentrado, tipo o Poatan, assim, né? No caso de não querer inventar a moda. Ele vai pra vencer a luta e aí é isso. Acho que o Jamal Hill é mais perigoso que o Prohaska, assim. Irineu, tô esperando aí também, cara. Acho que o certo é o Aspinall vir e depois o Poatan. Tem isso também, pessoal. O Prohaska estava há 1 ano e meio parado, veio de lesão no ombro. Segundo o Dana White, uma das piores lesões que ele já viu na vida dele. Então é difícil saber se eu não estou diminuindo a vitória do Poatan, pelo amor de Deus. Mas é difícil saber se o Prohaska estava 100%, se era aquele Prohaska que lutou com o Glover, né? Eu acho que os dois estavam muito receosos nessa luta. Acho que os dois estavam com medo ali de sair na mão, né? Mas difícil dizer como é que estava o estado do Prohaska. Mas o Poatan, que não tem nada a ver com isso, fez o trabalho dele, mandou bem demais, lutou muito bem. E é isso. Acho que se continuasse naquele ritmo, alguma hora o Prohaska não ia aguentar mais o chute na panturrilha e ia apagar. Ia ter um nocaute técnico ali. Nivaldo, bom ponto também, cara. O Jamal Hill também tá paradaço, né? Ele já não tem aqueles shapes fibradão, né? Ele já fica já é um cara mais relaxado ali na disciplina de física dele, não quer ser aquele cara trincadão, né?
E agora ele tá mais ainda. Então eu não sei o quão sério ele tá levando os treinos dele, como é que ele tá se preparando para o eventual retorno. Mas ele já falou que ele quer lutar contra o vencedor, né? Que ele quer lutar contra o Poatan. Então, vamos ver. Vai ser um clima legal porque vai ter essa coisa de vingar o Glover também, né? Como teve agora com o Prohaska, vai ter com o Jamal Hill também. Vamos ver aqui. Shrek Baiano falando. Tremenda luta. Poatan provou que tem um low kick absurdo e uma mão duríssima. Todos estão abismados com o poder que possui nas mãos. Exatamente, o Shrek. O Poatan, hoje ele se tacou em outro patamar totalmente, praticamente inalcançável. A mão dele é absurda ali nos meio pesados. Eu não vejo ninguém que tenha o poder do Poatan. O Poatan nos meio pesados, tipo a Jéssica Bate-Estaca lá na categoria dela, sabe? É uma pessoa que, se encostar, vai fazer mais diferença do que os outros encostando. Sinto que é tipo isso assim. Como a gente viu hoje, a diferença absurda do poder da Jéssica para Mackenzie Dern, né? Acho que o Poatan é assim com os demais lutadores do meio pesado. O cara que mais batia pesado nos meio pesados é o Hiri Prohaska, né? Depois do Poatan. E a gente viu o que aconteceu hoje. O próximo é o Jamal. Isso aí. Também acho Irezumi. Também acho. Seria bem legal essa luta. Seria legal se fosse no Brasil, mas acho difícil que o Jamal Hill concorde de vir para o Brasil de novo, né? Já veio pro Glover. Não acho que ele viria novamente, não. Não sei. Vamos ver. Quer dizer, vai ser o que o Poatan impor, né? Porque o Poatan é o rei, o Poatan vende pra cacete. E o Jamal não vende absolutamente nada. Então, se o Poatan falar que quer no Brasil, o Dana vai ter que rebolar e fazer essa luta no Brasil. Vamos ver. Acho que o Walker tem a mão mais pesada que o Prohaska. Pode ter, né? De fato, o Walker bate pesado, mas a questão é que o Walker não tem essa técnica do Prohaska, né? O Walker é um cara que lança no seja o que Deus quiser e se acertar, acertou. Né? Acho que ele seria uma presa muito fácil para o Poatan se eles lutassem, o Johnny Walker. Acho que a chance dele ali seria uma joelhada voadora de surpresa, como quase pegou naquela Eve, e acabava. Vamos ver. Pessoal aí pedindo Poatan e Anthony Smith. Loucura. O Anthony ficaria em pedaços no primeiro round, sem dúvida alguma. Quer dizer, nessa luta do Poatan com o Anthony Smith, eu apostaria no nocaute técnico do Poatan com um chute na perna. Acho que ele amassaria a panturrilha do Coração de Leão ali. E, Shrek, essa questão aí essa questão do Johnny Walker com o Poatan, eu acho que seria uma luta boa para fazer no Brasil, cara. Os dois começaram a trocar provocação ali, né? Os dois criaram uma rivalidade. Seria muito legal se o UFC fizesse essa luta no Brasil. Eu acho que ia vender bastante. Se os dois mantivessem esse nível de rivalidade, né? Se começassem a se provocar de fato. Se ficar nesse clima que estava com o Prohaska, eu não acho que seria legal, não. Mas se provocassem pesado mesmo, tipo, vou te apagar, vou te vencer, pô, seria sensacional fazer isso aqui no Brasil, tá maluco? Pô, tem uma moça, um cara falando, Eduardo Paulo, que você falou do Poatan com o Romão Larito. Eu não sei se você tá fazendo essa pergunta pra mim, mas eu não falei nada de Poatan com o Romão Larito não, irmão. Só se foi alguém aí do chat que falou, mas eu não falei nada disso não. Não sei te responder sobre isso. Aí o Mikael perguntando, como você acha que o Malhadinho vai ganhar do Aspen no caso ele não consiga finalizar igual contra o Lewis? Cara, é difícil, Mikael. É difícil. A gente não viu até agora a trocação do Malhadinho, né?
Óbvio que o Wasp não é 1000 vezes melhor que o Malhadinho na trocação, isso não tem nem comparação, e falando nele chegou agora. Vamos fazer aqui a coletiva do Wasp aqui. Tom, congratulations. Obviously, in kind of a whirlwind 2.5 weeks, I imagine, for you. I mean, have you even had a chance to process what exactly just unfolded? Você já teve chance de processar tudo o que aconteceu hoje? Não, simplesmente não. Acho que vai demorar um pouco ainda para minha ficha cair. É uma loucura tudo isso. Eu posso dizer para as pessoas agora, eu não tive um camping, eu não tive nada disso. Eu recebi a ligação 4 dias depois de machucar minha coluna muito grave. E eu não tinha visto também. Então foram 3 semanas bem duras para mim. Tinha alguma coisa dentro de você que dizia que não era para eu estar fazendo isso? Não era para você ter tentado essa luta? Sim, isso é o que eu estava pensando no vestiário. Eu não quero ser um filósofo agora. Eu faço o meu melhor trabalho quando eu tenho medo. Quando eu vejo esses grandes desafios na minha frente, eu consigo lidar com isso de uma forma melhor. Quando eu sinto medo de enfrentar alguém, é assim que eu performo bem, sentindo medo. Can you just remember like kind of what was going through your head at that point? How hard you've worked to get where you are, and what was it at that moment? It's just absolutely insane. Yeah, it was just like, sorry, burping. O que você sentiu na hora da luta? Foi insano. Foram flashbacks das artes marciais que eu tive. It's always difficult for me to tell when I started off martial arts because my dad was so into it. I've just always been in the gym. Eu sempre estive na academia. Eu era uma criança muito tímida, não tinha muitos amigos, então eu ficava na academia. Eu ficava jogando futebol, treinava algumas técnicas, voltava para o futebol. Eu estou envolvido com as artes marciais há muitos anos da minha vida. E é uma coisa muito insana isso. Awesome. Last thing for me, I know you're going to want to take some time to just enjoy this. But have you started thinking about what's next? Because it seems like it's kind of a weird picture, right? Dana was here earlier, and he says, we still got to do John and Stipe. So, I asked him, would Tom defend the interim title? He's like, I don't know. He's got some money. He'll sit around. Have you started mapping it out, like what you would like to do now? Você já começou a pensar sobre o seu futuro? Não, eu não pensei em nada sobre isso ainda. E nem pensei sobre isso antes da luta. O que eu faria se eu ganhasse o cinturão? I know personally because I'm involved in these circles kind of at the top of the division. Nobody wants to fight that guy. Cut all bullshit aside. Nobody wants to fight that guy. There's champions turning him down. So I knew what I was up against tonight, and I couldn't think past Sergey. So the guy's an absolute machine. Tá elogiando o Sergey Pavlovich, falando que ele é uma máquina e que ele quer descansar agora por uns meses. Mas que com certeza ele quer enfrentar o John Jones no futuro. We're on vacation, Dana tells us, right? Nearly. Você estava de férias quando o Dana te ligou, né? Eu estava nesses lugares assim, curtindo. A holiday home we call it in the UK, so I just go there with the family sometimes. So we had a little trip planned over there and didn't make it. Another one. Eu estava numa viagem. Worst vacation guy ever. I never seem to make it. So how was your wife Foi uma das piores viagens da minha vida. Yeah, she's not that happy, but e falam que a esposa dele não ficou feliz de ter encerrado a viagem. You know, that's some of your biggest issues is your close circle to being successful, and she's very on board, as are the rest of my close friends and family. So I'm very, very lucky in that regard. What did you do to get your back in the kind of, because I know backs are really bad when you're hurting. O que você fez para conseguir recuperar a sua coluna, para você conseguir melhorar a sua dor?
Ela não tá boa ainda. Eu tô com dor ainda. Eu tenho feito massagens, botando gelo, entrando na jacuzzi, mas não tá numa das melhores condições ainda. O Sergei te acertou com um soco e você balançou. Passou alguma coisa na sua cabeça sobre eu tenho que ficar mais cuidadoso, eu tenho que ter mais cuidado sobre isso? Não. Ele foi mais rápido do que eu imaginei que ele seria. Eu estava muito nervoso em não bater bem e não me movimentar bem. Ele me bateu, o meu protetor vocal meio que saiu, e aí eu tive que ajeitar ele. Eu acho que ele pensou que me machucou, mas não me machucou. E aí eu voltei e acertei ele. Então, o Tom Aspinall falando que aquele soco que o Pavlovich acertou nele não machucou, apesar de ter balançado. And I wonder, just as an athlete watching somebody do that, like, can you just comment on what the significance of what Alex just did by winning a light heavyweight title and a middleweight title in the last year and doing that all in that short period of time? O que você acha do Poatan ter vencido o título médio e dos meio pesados em menos de um ano? Isso é loucura. Ele é muito bom. Ele é um cara assustador. Eu acho que eu nem vi ele sorrindo essa semana. Ele é sensacional. Eu sou um fã dele. Ele é outro cara assustador, outro cara selvagem. Tom, you've made no secret of how much your father has meant to your journey, and I know that your dream was always to give him that belt, but when actually getting o seu sonho sempre foi retribuir ao seu pai, dando esse cinturão para ele. Eu não posso falar sobre isso porque eu fico emocionado. Tem muitas pessoas envolvidas na minha carreira, não só meu pai. Eu já treinei em muitas academias ao longo dos anos. Em todo o mundo. Then I've boxed with like the Furies for years. Now got the heavyweight team going, and I go over to Holland to train with Rico Verhoeven and stuff, and I'm part. Ele está falando sobre as academias que ele já passou e as pessoas que ele já treinou, que já foram diversas academias de boxe, e tudo isso construiu esse lutador que ele é hoje. Todo mundo faz parte dessa conquista dele, não só o pai dele, que é um grande mentor dele, né? Because I respect everybody so much, you know what I mean? All the training partners, all the support, all the coaches from different gyms and different disciplines. Like, I respect everybody so much, and for somebody to look at me and be like, I was part of that journey, and I'm really proud of him, that absolutely means the world to me. You know, there was a time where you would sit in front of us and tell us, like, oh, I'm kind of nervous to fight in front of a sellout crowd. I've never done that. I might not be any good at it. And then tonight, you come out, you win the world title, you walk out the cage. Michael Bisping's there to grab you and say congratulations. Você falou que você estava nervoso para se apresentar em frente a todo mundo. Like being this guy who, you know, you're self-deprecating, and then being able to get in there, knock out the scariest guy in the division, and prove to yourself you're best in the world. Yeah, it's pretty trippy, mate. When I do my little crouch down thing that I do before the fight, I look to the side of Sergei's head. And I see Donald Trump's head looking back at me. It's pretty trippy scene. É muito loucura, porque quando eu estava entrando e eu olhei para a direção do Sergei Pavlovich, eu vi a cabeça do Donald Trump. It sounds like corny and stuff, and I don't want to be that guy, but sometimes you just got to believe in yourself, you know. And things start shifting around you to make it work. It's really. Ele está falando sobre o sentimento dele de lutar no Madison Square Garden. The friends of mine, the close friends, they're not just like people I look up to. They're actually my friends, and they give me advice and. It just means the absolute world to me that anyone would falando sobre o conselho que os melhores amigos dele deram a ele antes dessa luta e que isso importou muito para ele antes. Oh, that's interesting. After I just called him out, went to France and he turned the fight down. Any interest? I think he should fight Almeida. Aí o Tom Aspinall falando, porque o Ciro Ganhe desafiou ele agora, e ele lembrou que quando ele venceu na última luta, que quando o Ganhe venceu a última luta, ele desafiou o Ciro Ganhe,
E o Siriganê negou, né? E agora o Anton Aspinall falou, ele fez isso, agora ele vai ter que enfrentar o Jailton Malhadinho antes de lutar comigo. Então, o Anton Aspinall devolvendo o que o Siriganê fez. I don't hate anybody. I don't, I have love for everybody. I told him after the fight that I love him and I'm sorry and hope he gets back and all that kind of stuff. And I respect him before the fight, during the fight, after the fight. Opponents are irrelevant to me. Like they just. Tá falando que tem respeito por todos os atletas, que ele não odeia ninguém, que ele ama todo mundo e que não tem esse clima de provocação e de rivalidade com ninguém. I think so, definitely. Você acha que você vai se encontrar com o Sergei Pavlovich de novo? Sim, acho que sim. Ele tem 31, eu tenho 30 anos. E acredite em mim, ele vai nocautear todo mundo nessa divisão. Considering that you said Sergey was the scariest fighter in the division, and we saw what you did to him in essentially no training camp, do you now think you take that moniker as the scariest guy in this division? Don't know, I'm very friendly, so I'm not sure. Considerando que você nocauteou o cara mais assustador da divisão sem camping, você acha que você passou a ser o cara mais assustador dos pesos pesados? Eu posso fazer coisas que os pesos pesados não podem fazer. A minha mente é diferente demais. As pessoas olham por fora e não imaginam como é que eu sou. You just said that you make here in the center. You make decisions and you hit shots that others can't see. You won the fight off of a pair of left rights back to back. Was that something again you saw, or was this maybe just a matter of trying to get fast hands on him, or what? It's just reactive. That's just like a testament to my training. I've been training since I was, as I just said, 8 years old, and when I see a shot, Tom Aspinall agora negando que esse golpe que ele aplicou no Spiva que não foi uma coisa estratégica, foi instintiva, que é uma coisa que ele treina bastante na academia dele. Eu não tô no UFC há muito tempo, mas eu tô nas artes marciais há muito tempo. Então eu faço muita manopla, faço muito treino com isso. Com todos os treinadores que já passaram por mim. É apenas prática, não é estratégia. Reaction eye drill? Oh, so my dad's got like a little gym in his garage for the American people over there. Thank you for the translation. No problem. And for years now, my dad's been like got these tennis balls, and he's just like launching them at my head, and I've got to like move the head out of the way. And I'll tell you what, it's paid off tonight, though, hasn't it, Dad? That was pretty good. I don't want to get hit with a tennis ball, so I definitely won't want to get hit by Sergei Pavlovich. So yeah, we do a lot. We do a lot of that kind of stuff. We do a lot of different training and. Tá falando que ele treina bastante coisas diferentes e que essa questão que ele aplicou hoje no Pavlovich são treinos. Que o golpe que ele fez não é uma estratégia que ele traçou para enfrentar o russo. Foi uma coisa automática, instintiva. I think chance taking is the family business, would you say, considering that, your dad quit his job to train you and you take a fight on short notice and win the world championship. Is there a piece of advice that he gave you at the very beginning when he started training you that, he had to believe in, he believed in you enough to quit his job to train you, and now you believe in yourself enough to take these risks and chances? But is there a piece of advice or a quote that he gave you that has always stuck well with you throughout your training? It's difficult to say with my dad because we've been through. O cara tá falando aí que o pai do Aspinall se demitiu na época para começar a treinar o Aspinall na luta. E aí ele tá perguntando se o Aspinall agora já pode retribuir essa questão da entrega que o pai dele deu a ele no início. E ele tá falando que a coisa que o pai dele mais fala é curtir o momento, curtir você mesmo. Eu não vejo a hora de voltar para minha cidade e ter uma festa gigante. Eu sei que vai ter isso. A gente tem que fazer o Tom Aspinall versus John Jones em Manchester. Isso vai ser muito especial. E eu acho que o UFC vai adorar isso. Isso seria muito especial. Congratulations, champ.
Tom, down here to you, right? Dana was just in here before, and he just said that he's open to the idea of doing a stadium. Now, obviously, the historical one would be Wembley, and I know you said that you're just taking it in right now, but now that I put that prospect to you, and maybe I know Manchester would be perfect for you, but what about yourself, John Jones at Wembley? Absolutely incredible. Also, it doesn't O have que to. você acha de ter você e o John Jones no Wembley Stadium? Versus the UK. Eu acho que seria ótimo. Seria a maior luta de todos os tempos. The UK heavyweight. You know what I mean? You know what I mean? The UK guy who's the world champion. O campeão inglês enfrentando John Jones no Wembley Stadium. Seria a maior coisa do mundo. Kind of gone on record and basically said that the Stipe fight might be his last fight. And I think he said that because, you know, he's been like down the years, he needs someone to excite him. Do you think that performance that you just put in there would excite him and get him up for one more? How could it not? I don't think I did much wrong for him to be like, that's an easy fight. I think if I hit anybody square in the face, they're going to go to sleep. Simple as that. And John knows that. And that's no disrespect to John. I absolutely love John. Like, he's one of my O favorites. John Jones falou que só ficaria no UFC depois do meu título se tivesse alguma luta que empolgasse ele. E o repórter falou se ele acha que essa performance que o Aspinall teve hoje se empolgaria o John Jones como um desafio. E aí o Aspinall falou que sim, não tem como o John Jones não ficar empolgado com essa apresentação dele hoje. When this kind of happens, life can change a lot. People come out of the woodworks, they want things from you, they want to be your friend, all that stuff. How do you plan on handling that kind of change that may come from people around you? I've been experiencing that a little bit over the years, you know what I mean? But we keep a tight circle. Simple as that. Anyone who's not on the... Well, I used to say before tonight, anyone who's not helping me become the best in the world, I'm not going to be around them. But ninguém que me ajudou a chegar onde eu estou não vai ter minha moral hoje. Tá falando então que as pessoas que sempre estiveram com ele vão receber a moral que ele vai ter como campeão. Mas que as pessoas que nunca se importaram com ele, ele sabe quem são e que não vai dar valor a elas. Ele sabe quem são as pessoas que levaram ele até onde ele está hoje, que é como campeão. E que ele está muito feliz com essas pessoas que estão com ele hoje em dia. How much has his support meant to you through this process? It's meant a lot to me. I used to go watch Bisping and sit up in the nosebleeds before he even knew I existed. Like for a good. Eu sempre assisti o Michael Bisping, mesmo antes dele saber que eu existia. Bisping against Chris Lieben in Birmingham. I don't know what year that was, but it was. Bisping versus Chris Lieben. It was 2008. Yeah, so I would have been. Foi em 2008. Eu tinha 15 anos de idade. O Bisping é um grande amigo meu agora, um meu ídolo. Eu o amo como lutador e como pessoa. Ele é uma ótima pessoa. Tem muito respeito por ele. As ofertas de aniversário da Hyundai estão acabando. Aproveite HB20 Sedan a preço de hedge. Então é isso, pessoal. Já já o Poatan. So there was no plans for her to, or the kids even to watch? No, absolutely not. And my oldest kid now, he's 7, so he started realizing a little bit what's going on. And he actually watched Pavlovich and was like. Nivaldo, eu não sei que horas o Poatan vai falar, mas é depois do Aspinall. Se ele vai demorar para falar, eu não sei, mas ele é depois do Aspinall, com certeza. He knew that Pavlovich was ranked number 1 and I was ranked number 4. He was like, oh, this guy's number 1. You have to be careful here. And then he started telling me a game plan. And then he said, you got to remember it though. Make sure you remember it. I was like, yeah, will do. He said, you're going to have to write it down, Dad. You're going to have to write it down and take it with you. It's like, all right. But I'm sure he'll be happy when he finds out. Well, what was the game plan? Qual era a sua estratégia para hoje? No, the game plan was like, use my movement, use the calf kicks, which were working really well. Don't like square up with him, let him come straight on. Which I did. Não deixar ele vir reto para cima de mim. To be honest with you, I was really nervous in the. Eu estava muito nervoso, para ser sincero. Going well straight away. I felt like I started a little bit slow in comparison to normal, but eu acho que ele estava um pouco mais lento do que eu imaginava que seria. I think so. I don't know.
I don't know if it's the back or the back's actually all right now. It's not as bad as it was. I don't want to milk it. It was quite bad, but it's all right now. But I was just nervous, man. To be honest, I was Tava muito very nervoso. scared backstage. I understand you felt Tava com muito medo lá nos bastidores antes de entrar na luta. because of the eruption of everything with this. Might they expect a greater holiday, maybe something more special because Absolutely, of the championship? they deserve everything, and I've been away so much lately, with fighting and training and traveling, and I've just not been at home much. So I need to spend some time there for a little bit and make it up to him. And the last one for me, I mean, obviously, if you're going to be waiting for John Jones, you might be waiting a while because he may not come back till, who knows, summer. Se você vai esperar pelo John Jones, você vai esperar bastante tempo. Você tá preparado para isso? No, I don't want to wait. I don't want. Não, eu não quero esperar pelo John Jones. I think that me and Jones is the fight to make, to be honest. So if Eu e o John Jones é a luta a se fazer. Like that's the fight that I really want. And I think that me É uma and luta que eu Jones quero is muito. that's just a dream for everybody at the UFC. Fans, everybody will love that. So that's what I'm aiming for. Tem que ser uma luta na Inglaterra. É uma luta que todos os fãs querem. Congratulations on an amazing KO victory. Tom Aspinall is now the interim heavyweight champion from Manchester, England. Do you have a message to your fans back home? It just means more to me than anyone will ever know, to be honest. Yeah, I just appreciate it a lot. Like where I'm from is very important to me. Ele tá falando que as pessoas que moram na cidade dele, de Manchester, são muito importantes e que fazem falta nesses momentos. Everyone's just been so nice, and todo mundo tem sido muito legal com ele. Everybody and anybody who's even wished me good luck or whatever, do you know what I mean? Todo mundo me desejou sorte, todo mundo me deu suporte. E eu tenho que agradecer individualmente a todo mundo que fez isso. Tom, right down the middle here. While you were sitting up there about 5 minutes ago, John Jones tweeted about you. Oh, that's nice. Okay. It's a nice tweet. He said, "Congratulations on the interim heavyweight championship belt. That was an awesome performance." So to hear that from him, the guy that many consider O John Jones tweetou elogiando a performance do Aspinall e elogiando a conquista dele como campeão interino. É muito legal ouvir coisas boas dele. É sempre legal ouvir elogios dele. Muito obrigado, John. Apenas me dê a oportunidade, por favor. Faça minha luta dos sonhos. Deixa eu lutar pelo meu legado, por favor. Então aí o Aspinall pedindo pro John Jones deixar ele realizar o sonho dele, deixar ele realizar a luta pelo legado. Yes. Didn't know you were coming, mate. It's nice to see you here. You blended in there. We got Manchester in the house. It's lovely. That's excellent. Yeah, mate, it means the absolute world. As I said, where I'm from is extremely important to me. Just everything about it. I just love the whole northern culture and just everything. Just everything. And I just hope people are proud of me, man. I feel like I've done a big thing, at least in my life, and I hope that people can look at it and get some kind of inspiration from it. Do you know what I mean? Ele está falando que ele é uma pessoa que inspira as pessoas, que elas são capazes de fazer o que elas quiserem, que ele quer inspirar isso. I hope I can be that guy who's someone is starting out in martial arts and is like, he's from the same place I'm from. I can do it as well. If I can do that a little bit. Eu quero ser aquele cara que eu sou uma referência para as pessoas que no lugar que eu comecei podem saber que podem chegar onde eu cheguei. Então é isso, pessoal. O Tom Aspinall acabou agora. Falou que quer lutar contra o John Jones, pediu para o John Jones essa luta, falou que é importante para o legado dele. Se negou a enfrentar o Ciro Ganhe, que na época que o Ciro Ganhe ganhou a última luta dele, que eu esqueci contra foi, quem puder me lembrar aí eu agradeço, mas foi recentemente, né? O Ciro Ganhe ganhou, o Tom Aspinall pediu a luta contra o Ciro Ganhe, e o Ciro Ganhe falou que não lutaria com pessoas atrás do ranking dele. E aí agora o mundo girou, né? O Tom Aspinall é o novo campeão meio pesado interino, ou meio pesado não, pesado, e o Ciro Ganhe veio com o rabo entre as pernas pedir luta para ele. E o Tom Aspinall falou que não vai lutar contra ele, já que ele teve aquela atitude antes,
e que é pro Cyril Gane enfrentar o Jailton Malhadinho e vencer, e aí sim enfrentar ele. Falou que o soco que ele deu no Pavlovich não foi uma coisa treinada, foi instinto dele, né, que é uma coisa que ele pratica na academia direto, mas que não era estratégia dele aplicar aquela movimentação, aquele soco específico. E foi isso. Basicamente, de importante que o Tom Aspinall falou, assim, são essas coisas aí. E destacou bastante a intenção de querer enfrentar o John Jones no futuro. Vamos ver então agora. O Alex Poatan vai chegar aí. Vamos ver. Bom, se o pessoal deu moral pro Aspinall, vão dar moral pro Poatan pra caramba também, com certeza, né? Vamos ver. Aí o Shrek falando que tem gente falando que a interrupção do Aspinall foi errada. O que eu acho? Pô, tem... As pessoas que dizem que a interrupção do Aspinall foi errada, tá maluco, meu irmão. Essas aí, elas querem homicídio ao vivo. Não tinha como o Sergei Pavlovich resistir àquele golpe. Foi muito pesado, ele caiu mal. E, pô, fora as marretadas que ele tomou de graça ali na cara, né? Foram 3 marretadas limpas do Aspinall. Não tinha como ele voltar pra luta. Ele tava apagado ali, já era. Foi corretíssimo. Eu acho até que o árbitro deu mole em deixar aqueles 3 socos entrarem. Né? Acho que na hora que o Pavlovich caiu, já tinha como interromper. Mas tá bom, né? Faz parte. Na hora, eu acho que tem uma coisa boa que dá pra acreditar se ele falar que foi na adrenalina que ele fez isso, porque ele parece ser um cara do bem de fato, né? Não é aquele cara maldoso que vai pra machucar, que vai pra mandar o adversário pro hospital, ainda mais pelo respeito que os dois tiveram um com o outro antes da luta e durante a luta, né? Então acho que a interrupção foi corretíssima. Não, Vader Dart. O Poatan ainda não falou. É o próximo a vir. E vamos ver o que ele vai falar. O que ele vai falar do futuro dele. Bom, vamos falando aí o que vocês acharam do evento. Tem muita gente falando que foi o melhor evento do ano, que o melhor card principal do ano. Me digam aí se vocês concordam. Eu tenho que pensar direito sobre essa afirmação. Mas tá ali no top 3 com certeza. Só não sei se é de fato o melhor do ano, não. Mas foi muito bom mesmo esse evento, né, cara? Tiveram ótimas lutas. Pô, o card principal todo só com nocaute. Eu nem lembro quando foi a última vez que teve isso. Que só teve um nocaute atrás do outro. E nenhum foi no terceiro round, né? Todos foram no máximo até o segundo. Então foi bem maneiro esse principal aí. Bem agressivo, do jeito que a gente gosta. Aí o Polar falando que foi um dos melhores que ele já assistiu. Obrigado, Billy. Obrigado, Billy. Tamo junto, irmão. Ah, e o Bruno Porto trazendo uma pessoa importante que ninguém falou dele até agora. Não vi ninguém falando do Diego Lopes. Parabéns, Bruno. Pô, o Diego Lopes merece com certeza um ranqueado na próxima luta dele. Pô, o cara mandou bem demais hoje, velho. Mostrou que ele é bom em pé, mostrou que ele é bom no chão. E com certeza merece um ranqueado. E eu não tenho dúvidas que o UFC vai dar um ranqueado para ele. O UFC tem que trabalhar a imagem do Diego Lopes agora para fazer ele voar na categoria dos penas, porque ele é um cara que vende bem, é um cara carismático, que tem fã, principalmente no Brasil, né? Então, tenho certeza que o UFC vai trabalhar bastante a imagem dele aí. Vamos ver. Agora faltou o Poatan aí.
Vamos ver. É isso aí, Diogo. Diego, entrevista na cadeira. Pois é. Falta o Poatan chegar. Vamos ver se ele vai demorar. Mas acho que não vai demorar, não. Show, Shrek. Obrigado, irmão. Valeu pela ajuda aí que você deu até agora. Tamo junto. Bom descanso aí. Boa noite, irmão. Nivaldo perguntando, Léo, você acha que vai ter alguém para fazer o caminho que o Poatan fez? Você diz, tipo, o caminho curto para chegar ao cinturão? Acho que não, cara. Acho que não, porque o Poatan tinha essa questão do... da rivalidade com o desenho, né, cara? Se não fosse isso também, o Poatan dificilmente teria esse caminho mais rápido para chegar nele. Então, acho difícil. Tem que ser alguém de outro evento ou algum, sei lá, ex-UFC que cria uma rivalidade grande com um campeão e chega assim, sabe? Aí o UFC vai ver o potencial na venda e vai encurtar como fez com o Poatan. Mas é difícil ter alguém agora assim. A design vai se apresentar na próxima. Acho que não, Davi. Depende, cara. Acho que se ele ganhar no. Eu acho que ele não vai subir pro peso meio pesado, acho que ele vai ficar no peso médio mesmo. Mas se ele subir pro meio pesado, vai ser loucura. Aí é doideira demais. Aí ele se aposenta com certeza, porque se ele subir pro meio pesado, ele perde. Não tenha dúvida disso. Exatamente, o Jonathan Souza. O Poatan não era ninguém pro UFC há 2 anos atrás. Exatamente, cara. Mas ele começou a ganhar no evento de MMA, o pessoal começou a reacender, né, a rivalidade dele com o designer. E aí ele foi ganhando, enfim. Fez o que fez. Vamos ver. O UFC Highlights, tem que esperar o Poatan chegar, irmão. Falta só o cara. Mikael perguntando, Léo, a perna do Poatan parece que é feita de concreto. 1 minuto de luta, o Giri já tava mancando. Pois é, velho. Loucura, cara. Loucura demais. O chute do Poatan é um absurdo. Eu achei que ele fosse conseguir ganhar por nocaute técnico ali. Achei que o Giri fosse perder de fato ali no início. Quando ele começou a encaixar e o Giri começou a trocar de base e mancar, eu achei que não fosse durar muito, não. O pessoal aí tá... O pessoal é fã mesmo, hein? 4 da manhã, o pessoal esperando o Poatan chegar. Ó, parabéns. Não, não tô fazendo live no banheiro, não. Tô na porta de entrada aqui. Não é no banheiro, não. Vamos ver. Aí o Guilherme Vieira, bom dia da Itália, bom dia. Eu não sei falar italiano, senão eu te daria bom dia em italiano. Mas é isso. Quem fez a dança da galinha foi o adversário do Diego Lopes. Pois é, cara. Pede Sabatini sambou aí. Maneiro. Caiu mal. O que você achou da parada do árbitro na luta principal? Pois é, Matheus. Ao vivo, eu achei ao vivo, sem replay, sem fala do Prohaska, sem nada, ao vivo ali na hora, eu achei errado, né? Falei, pô, interrompeu mal demais, interrompeu muito mal. Mas depois eu concordei. Depois vendo o replay, vendo com calma, vendo a fala do Rio, falando que estava apagado, de fato dá para passar pano para essa interrupção aí, que não é uma das mais convincentes, né? Mas não vou condenar o árbitro por essa interrupção. Dá para coisar. Eu também, VH. Tamo junto, irmão.
O pessoal aí falando que o cara tá comendo pizza na frente de geral e não tá oferecendo, pois é. Mas geralmente, pessoal, nessa área de imprensa aí que eles estão, tem comida, né? Tem um buffet servido pelo UFC. Então, eu acho que todo mundo tem direito de comer, só não estão querendo mesmo. Mas essa pizza aí tá com uma cara boa, hein? Pô, ó, o cara mastigando na boa, felizão. Tá bom essa pizza aí. Boa noite, Antônio. Boa noite. Acabei de me inscrever. Você acha que pela idade do Poatan tem quanto tempo de carreira? Pô, Antônio, boa pergunta, irmão. Ele tem 36 anos, tá lutando com frequência. Não tô tomando tanto dano assim, né? Mas eu não acho que vai se estender muito não, cara. Ele já tá com muito dinheiro, velho. Tá com muito dinheiro agora. Nossa. E agora ele pode se aposentar e seguir trabalhando com a imagem dele nas redes sociais, né? Fazendo propaganda. Enfim, ele ganhou muito famoso, muito famoso, muito fã, né, nas redes sociais. Então agora ele consegue ganhar dinheiro só com isso, se ele quiser, né? Então eu não acho que ele vai se estender muito não, até porque eu acho que ele tem que parar no topo, né? Não adianta continuar lutando, perder para um qualquer aí e perder a moral que ele tem, porque você sabe como é que são os fãs brasileiros, né? Hoje ele é Deus, se ele perder amanhã o cara é um horroroso, que tem que se aposentar, que nunca foi ninguém, então é difícil definir aí. É isso aí, bom giorno. Bom giorno para o Guilherme. Olha o UFC Highlights. Eu não sei porque que o meu áudio tá ruim, cara. Desculpa. Mas tô dando o meu máximo aqui pra vocês. Aí o Dedê falando, se o Adesanya aceitar o desafio, eu acredito que vai ser uma das lutas mais épicas dos últimos anos. Dedê, eu não acho, cara. Não acho. Se fosse no peso médio, eu concordaria com você. Aí teria o drama do Poatan cortar peso, como é que ele voltaria para a luta, como é que ele se apresentaria. Mas o Adesanya subindo para o meio pesado, cara, acho que vai ser passeio para o Poatan, sabe? A diferença física deles é absurda. E o Adesanya não vai ganhar tanta massa assim. Ele já mostrou isso contra o Blachowicz, né? Então, sei lá, também não sei, né? Ele tá planejando voltar só em 2027. Só que em 2027 o Poatan dificilmente vai estar aqui ainda. Daqui a 4 anos o Poatan vai estar com 40 anos. Eu não acho que o Poatan estará lutando ainda. Então vamos ver qual vai ser o próximo passo da desenho. Mas eu acho muito difícil ele subir para o meio pesado. Ainda mais que a última vitória dele foi um nocautaço em cima do Poatan, né? Então acho que ele não colocaria em risco esse desfecho na rivalidade deles sendo nocauteado pelo brasileiro. Ficaria feio demais para ele. Duplo campeão do Glory, agora duplo campeão do UFC. É difícil tirar a coroa do Spider, mas o Poatan é um monstro demais. Sim. Com certeza, o William. É difícil fazer esse comparativo com o Anderson Silva, né? São carreiras diferentes, são feitos diferentes. Mas o Poatan tá pertinho ali da prateleira do Anderson Silva na época que o Anderson Silva era amado pelos brasileiros, né? Na época que ele brilhava, o Poatan tá ali sim, perto do Anderson Silva. Com méritos, né? O cara é brabo, o cara ganhou 2 cinturões em menos de um ano, né? Um ano porque completou um ano, não completou um ano porque foi por um dia, mas tá ótimo também. Valeu o UFC Highlights, que bom que melhorou, irmão. Aí o Antônio perguntando, como você define o peso da mão do Poatan? Ele é realmente diferenciado, né? Ele é muito diferenciado, o Antônio Carlos. No meio pesado, no peso médio, ele é muito diferenciado mesmo com essa mão dele.
técnica que ele tem também, né, cara? Ele é muito técnico, ele é campeão do Glory. Então o cara treinou muito já essa base do kickboxing antes de chegar no UFC. Por isso que ele é tão diferenciado assim na trocação. Pra mim, ele é tipo a Jéssica Bate-Estaca na categoria dela, sabe? Hoje a gente viu como é que a Jéssica Bate-Estaca tem essa diferença de poder com as adversárias dela. A Mackenzie Dern ficou completamente perdida quando sentiu o peso da mão da Jéssica ali, né? E engraçado que a Jéssica, no primeiro round, ela ficou esperando, nos últimos segundos, ela falou, agora eu vou pro nocautear, né? Apertou o passo ali tranquilamente, encostou a mão na cara da Mackenzie, mas botou ela para baixo ali com soco e deu, né? Então, é mais ou menos essa pegada aí que eu quero falar. Aí o Jafé perguntando, aí, Léo, qual é desse cão latindo aí no fundo? Pô, tem cão latindo, irmão? Não tô ouvindo não, desculpa, mas foi mal, porque eu tô no centro aqui, eu não tô no meu lugar habitual, né? Mas foi mal aí pelo barulho, irmão. O Poatan realmente agora entrou para o Hall da Fama do UFC? Ou ainda precisa de mais uma luta na carreira para... Não, tá no Hall da Fama com certeza, ô Jafé. O Poatan, ele é considerado pelos gringos e até pelos comentaristas oficiais do UFC como um dos maiores de todos os tempos, por esse feito que ele teve hoje, de conquistar o segundo cinturão em menos de um ano. Em menos de um ano, porque em 2021 ele conquistou no dia 10 de novembro, né? E hoje, em teoria, foi no dia 12 ou dia 11, mas não foi um ano certo, né? Então foi em menos de um ano, o que ninguém nunca fez na história do UFC. Então o cara tá num patamar totalmente elevado e tá no Hall da Fama com certeza. Mas é aquilo que eu falei, né? Não pode estragar a carreira dele. Não pode... Ai, chegou o homem. Chamar. Vambora que o Poatan chegou. Well, Alex, congratulations on the victory tonight. I guess, can you just put into words what this means to already be the champion of a second division this early in your UFC career? Alex, parabéns aí para a sua grande vitória hoje à noite. Coloca pra gente aí o que significa para você estar vencendo a sua segunda divisão na sua vida. Bom, significa muito para mim, né? Esse é o resultado de um trabalho bem feito nesses longos anos, né? E, pô, essa conquista agora, pô, claro, sempre difícil, né? Mas muito importante. É onde eu consigo, né, mostrar um pouco para as pessoas, né? Que às vezes não acreditam no sonho, não acreditam onde pode chegar, né? Todo mundo sabe assim da minha história, sair de onde eu saí, né? Chegar onde eu cheguei, conquistando o mundo agora, né? E eu acho que tudo é possível, né? Então estou mostrando isso, eu acho que é muito importante, né, mostrar isso. It means a lot to me to be able to conquer this after so many years of training, dedication, and also it's very important for me to be able to show to everybody, you know what I mean? Everybody know where I came from, my humble beginnings. So to get here and achieve this is a big achievement for me. Very nice. Yuri, obviously notoriously kind of wild, difficult to predict, unique. How did you find being in there with him? Was it more challenging maybe than you thought? Pô, devido ao estilo dele, né? Ser um cara mais diferente, do jeito que ele se move e tudo, meio único. Como é que você achou estar lá dentro com ele? Bom, eu sempre pensei isso, né? Que era a luta perfeita para mim. Claro, sabendo que, pô, ia ser difícil, ia ser uma guerra ali. Mas o estilo dele ali, pô, favorecia, né, pro meu estilo. Então, não fiquei assim surpreso, né? Eu fiquei um pouco surpreso porque eu achei que ele iria atacar um pouco mais e seria mais agressivo. Mas eu tava ali achando a distância, né? E, pô, consegui achar a distância e conectei os golpes bons nele. Well, I was not that surprised. You know what I mean? I knew this was going to be a good fight for me. Maybe a little surprised to fight in the distance a little bit at first, but then I found myself in the fight. I knew he was going to make a mistake. Yes. Yuri himself said there's no controversy, but the stoppage was a little weird. I guess, what did you see during the stoppage, and do you feel confident that it was stopped at the right time? O Giri mesmo fala que foi certo, ele não tá contestando do jeito que pararam, mas parece que foi talvez meio cedo. O que você tem a dizer sobre a luta, sobre o jeito que o juiz parou? Bom, eu posso falar, né, que, pô, eu tava ali, pô, conectando os golpes e sentindo a pressão ali, né, quando eu conectei aqueles dois golpes ali em pé.
e ele veio para as pernas ali para tentar agarrar, né, porque ele estava sentindo já. Pô, eu comecei a lhe bater, depois dar as cotoveladas nele, eu vi ele, o corpo dele, pô, amolecendo ali em cima das minhas pernas e, pô, deu no que deu no que vocês viram e, pô, claro, tem as pessoas que gostam dele, estavam torcendo por ele, com certeza vão falar algo, mas, pô, ele já é o cara que estava sentindo as porradas e ele, pô, falou que foi correto. No, man, he was feeding those punches. I felt he was feeding those, and then when he got in, he got connected to the left hook and then the cross. Once he dropped on my legs, which he was not like getting a takedown, but he actually fell. I start punching. I start feeling that he was a little bit fading away, and I think it was a good stoppage. I know maybe his friends and his supporters, his people, his fans, gonna maybe try to say that was not, but I think was the correct way. Nice. Last thing for me, you mentioned the name Adesanya again. Dana was here earlier, and he said, look, Jamal Hill's next. Is that a fight that you welcome, and what do you think of Jamal as an opponent? Bom, por último aí, né, sobre a Adesanya, você acha que é uma luta certa para você e sobre o Jamal também? O Adesanya eu falei ali em cima, né, pô, foi um cara que, assim, me motivou muito a fazer o que eu fiz, né, aqui dentro da organização e, poxa, acho que eu devo algo para ele e eu acho que com essa ideia dele de estar esse tempo, né, dando uma pausa aí, eu acho que, pô, muitas pessoas querem ver ele lutar, né, pra ele mostrar o talento que ele tem e, pô, eu acho que eu vou conseguir fazer ele voltar antes. No, I meant what I said over there, you know what I mean? I think I owe this to Adesanya. He motivated me at first, and I think, you know, the whole thing about him staying all this time, you know, 2027, and I think it's a waste of talent, so I think many people try, but I think I'll be able to bring him back. Poatan, eu falei agora há pouco, fiz uma pergunta para o Dana White, se ele gostaria de ver você defender o cinturão no Brasil, na sua próxima luta, num estádio de futebol. Esse é o seu desejo também? Cara, he just asked Dana White if he will be open to make a title defense for Alex in Brazil, and we asked him if this was his wish too. Bom, pô, eu quero lutar, pra mim não importa, né, onde que eu vou lutar. Claro, pô, tô morando aqui, né, pô, do lado de casa aqui, agora eu vou voltar pra casa, vou gastar 1h30, né. Então, pô, isso pra mim é muito bom, porque viajar é um pouco complicado. Claro que a gente quer dar um show pros fãs, os fãs ali, pô, no Brasil, né, querendo ver uma luta ali ao vivo, né, e, pô, isso seria muito bom, mas é aquilo, cara, fica à disposição da organização, onde eles acharem que tem que me colocar, eu vou lutar. Well, it really don't matter to me, even though it's much more convenient to fight here, because it's about an hour and a half from my house, so you know what I mean, it's much easier than have to move the whole team somewhere, but that's up to the organization. É bem provável que o Jamal Hill seja o seu próximo adversário. O fato dele ter vencido o Glover te dá um combustível a mais para vencer? Corte a calvície fora. E o Poatan... Claro que eu não levo essa emoção dentro do octógono, porque para mim não fugir ali do que eu quero fazer, né, do todo planejado, todo treinamento, né, não ser jogado fora, né, claro, pô, eu gosto muito do Glover, né, pô, mas luta é luta, né, eu poderia ter perdido ali, mas, pô, eu saí com a vitória. Like I spoke to other reporters, they asked too, I don't know if he'll be able to be ready on time or not, and has, you know, when it comes down to revenge, the same as on this fight, you know what I mean, everything can happen over there, que I came with the loss, but nothing personal. E a minha última agora. Você foi o lutador a conquistar 2 cinturões com menos lutas no UFC. Você agora tem várias defesas que deve fazer e tal, se continuar vencendo nessa categoria. Você pensa em algum dia, por acaso, lutar nos pesos pesados para tentar ser o único da história do UFC com 3 cinturões? You're the first fighter to win on 2 different weight classes in such a small amount of fights. Let's say everything doing fine, you defend the belt a few times. Fighting a heavyweight is something that you have in mind. Bom, desde quando eu estava no peso médio, sempre essa pergunta se eu ia subir pro meio pesado, e eu falava que eu não tinha planos, mas quando meu corpo me avisasse que eu tinha que subir, eu iria fazer isso, e foi o que eu fiz. Pô, tô com 36 anos de idade, né, eu não sei, né, daqui 2, 3 anos como é que vai ser, como meu corpo vai estar,
né? Se meu corpo falar que eu tenho que subir, eu vou subir, eu tenho que lutar, mas eu não vejo isso agora, entendeu? Tá longe disso. Since I was fighting middleweight, people already been asking me if I will fight a heavyweight, and I keep saying the same thing, that I'll have to listen to my body. I'm 36 years old now, I don't know how far can I still fight, so right now my focus is just this. Alex, I wanted to ask you, when you made the decision to go to MMA from kickboxing, what factored into that, and did you have to humble yourself? You know, you're kind of starting over again in a new sport. Quando você começou a sua transição para o MMA, apesar de ser um cara muito experiente já no kickboxing, você teve que ficar humilde e começar bem quase do zero para começar no MMA? Bom, no MMA eu comecei em 2015, né? Mas não estava focado ali porque eu tinha planos no kickboxing, mas eu já tinha começado a fazer algo, né? E quando eu cheguei na academia do Glover, eu adiantei muito, né? Esses treinos, me dediquei bastante e, migrei, né? Definitivamente para o MMA, então isso me deu mais condições para me estar treinando e evoluindo cada dia. Well, I've been training MMA since 2015, but due to my kickboxing career, I had to focus more on that, put my whole focus on kickboxing. After I started helping Glover for his camps and start training at Glover's gym, I made a shift and, merged into MMA. When you decided to switch over, did you believe that you could be this successful this quickly? I know you had confidence in yourself, but in terms of believing that you could be a champion as fast as you became, and almost a legend, you have beaten 4 UFC champions already in your career. Did you think it could come this fast when you first tried MMA? Quando você começou MMA, você imaginaria que um dia chegaria aqui como campeão duplo, né, campeão de 2 categorias e todo esse sucesso que você já teve? Não imaginava, né? Falei também, quando eu comecei a treinar, né, conheci a arte marcial, treinando ali já quase 5 anos ali treinando, e eu não sabia nem se eu ia conseguir viver do esporte, viver da luta, né? E claro, mas tinha pessoas que acreditavam e me incentivou e hoje eu também tô aqui, né? Agora, né? Campeão aí de 2 categorias, né? E é isso. Man, I not even on that. Let's move back because on the beginning I actually don't even know if I could support myself only as a fighter, if I could make a living out of that. But thanks to a lot of good people around me, kept me motivated, kept me boosting me. I'm here to champion 2 different weight classes. Do you feel, my last question for you, Alex, do you feel like, Anderson Silva set a standard for fighters in Brazil with all the title defenses he made, but do you feel like the path you're on, you have a chance to be the greatest fighter ever from Brazil, given you've already won 2 titles, and who knows what else you might be able to do in this sport? Bom, o Anderson Silva meio que colocou padrão, né, de melhor lutador da história do Brasil, com todas as defesas de título que ele teve e tudo mais. Né, você acha que você consegue, com tudo que você está fazendo e conquistando, sendo campeão em 2 categorias diferentes, ser o melhor lutador que já veio do Brasil? Bom, eu não estou nem focado nisso, né? Eu quero lutar, eu vou estar continuando, fazendo o meu trabalho, né? Um trabalho bem feito, e eu não consigo decidir esse tipo de coisa, mas eu vou estar fazendo o meu trabalho e as pessoas que são responsáveis a isso vão decidir e vão ver qual que é a colocação. Well, I'm not really focusing on that. I'm focusing on just keep doing my job and fighting. You know what I mean? So it's not up to me. It's up to the people who make those records, who make that stuff to decide. Alex, in the front right here. A year ago, you said that the beating Israel Adesanya and claiming the middleweight title meant a little bit more than your Glory Championship. So I'm curious, where does this title win rank amongst all your other ones? Um ano atrás, quando você foi campeão em cima do Adesanya, você falou que significava bem mais do que os títulos do Glória que você tinha. E agora, esse que você ganhou, onde que você coloca ele nas suas conquistas? Bom, eu sempre falei, né? Sempre a minha próxima luta é a mais importante. Essa aqui, né? Foi a mais importante. Falei isso 2 dias atrás. Agora, quando eu parar de lutar, quando eu me aposentar, aí eu vou parar, né? Vou focar nisso e vou falar assim, qual foi a última luta? Qual foi a luta mais difícil ou a mais importante? Então, eu vou parar para pensar. Mas a minha luta mais importante vai ser a próxima. Well, right now my biggest achievement is always my next fight. So the most important fights for me is always the next one. Once I retire, I'm going to look around. I'm going to take a real look at my career. I'm going to say, okay, this was the most important to me. Will you get another UFC title tattooed on your arm? Você vai fazer outro cinturão tatuado no seu braço?
Não, outro cinturão não, porque, pô, tem que... Cinturão é o seguinte, tatuagem é o seguinte, tem que ter um tempo pra fazer, e agora eu quero treinar. Mas o que eu posso fazer é, para facilitar isso, eu fazer só colocar assim 2 vezes, né, e escrever, mas outro cinturão não, que dá muito trabalho. Esse aqui ainda nem terminei, falta mais uma sessão. Eu vou terminar essa sessão para ficar bonito, mas outro cinturão não. Well, not another belt because, it takes a while and I'm training, so there's a lot of sessions and stuff, but to speed up the process, I might put ×2 on each side. But I don't even finish this belt that I have on my arm, but maybe I put ×2 just to speed up and go with it. Ou eu posso colocar 2 pedrinhas, né? Não é uma defesa, mas aí é 2 cinturões, as pessoas vão saber. Or he put 2 little stones, 2 little jewels. Not so defensive, but people gonna know. That's a good one. And I'm curious if you saw, Israel actually tweeted about, right after your interview, he posted a photo of you knocked out with a wig from the movie Frozen, and he said, let it go. So I'm curious if you see this and do you have a response to him? Depois que você fez sua entrevista no octógono, o Israel postou uma foto de você nocauteado com a peruca da mina do Frozen, congelada, e escreveu pra você deixar pra trás. O que você tem sobre falar sobre isso? Ela ergou, tipo, tá no passado. Mano, larga isso aí, entendeu? Não, mas fui bem respeitoso ali, entendeu? Eu falei da situação, né, que, pô, ele foi um cara que me motivou, né, e é isso que eu falo, cara, é um talento, todo mundo sabe, um cara que, pô, fez história também, pô, fez muitas defesas, então acho que as pessoas querem ver ele lutando, que ele continue lutando, e, pô, às vezes ele tá um pouco desmotivado, não sei o porquê, mas eu acho que eu sou uma boa motivação pra ele tá dando esse show pra essa galera, como ele sempre fez. Well, regardless of what he say, I was respectful and I mean what I say, you know what I mean? I give him a chance. I think he's not he doesn't seem motivated, and I think there's a fight that everybody would like to see. So try to boost him to come back. So, quick question for you. Actually, first of all, congratulations. You are easily the best MMA fighter here in the Garden. 3 years running, 3 wins in a row. They're going to hang a jersey of yours from the rafters next to Clyde Frazier if you keep this up. But my actual question is more of a technique one. Your best success came with the kicks, low kicks, mid kicks, but you ended up winning with basically a shovel hook. Were you at all surprised with the kicks being a success or the knockout coming off of the hook? Bom, primeiro que com tudo isso que você está fazendo aqui no Madison Square Garden, você com certeza é o melhor lutador de MMA que já esteve aqui. E daqui a pouco eles vão ter que colocar a sua camisa aqui já. E ele é um cara que preza muito a técnica. Ele viu que o caminho da vitória foram os chutes, mas o que impressionou mais foi aquele cruzado curto que você jogou. Te impressionou aquele cruzado? Bom, para quem acompanha, né, minhas lutas, né, já meu trabalho, sempre assim, né, sempre nocauteio, assim, quando golpes forte, cruzado. Geralmente é na curta, né? E, pô, eu tava ganhando a distância ali, machucando, jogando os golpes, chute na perna, saindo da distância dele, e aí comecei a machucar ele bem. E, pô, ele tinha 2 opções, ou sair, correr ou entrar, né? Mais forte, foi o que ele fez, né? Ele fez essa entrada aí com meio que um modo de sobreviver, né? E aí, pô, onde entrou os cruzados curtos. Well, everybody that know how I fight, I go, hurting my opponents little by little. And with this one was no different, so I put him on a point that he either had to start moving back or he had to start moving forward, and that's what he did. Kind of rushed a little bit, almost more, you know what I mean, on survivor mode. So that's when he saw that he could catch him with the left hook. Lex, over here in the front. So you've obviously accomplished a lot in this building. You won your debut in the UFC here. Next year you win your first title. Next year, this night, you win your second title. What does this arena mean to you? In your career? Do you have affection for it, or is it just another place? Pô, tudo que você fez aqui no Madison Square Garden, ganhou tudo aqui. O que essa arena significa para você? Tem algo especial ou é só mais um lugar? Minha casa agora. Eu tenho que ver quem que eu pego essa chave. Well, it's my house here now. Just gotta see who do I get the key. And when will we be back at your house? Do you hope it'll be next year? I know you don't have control over that, but is that something you'd like to do next November? Come back here again? Bom, já que aqui é sua casa, no próximo novembro você gostaria de lutar aqui de novo? Bom, agora já me perguntaram, né, pô, lutar no Brasil e tal. Pô, aqui é 1h30 dirigindo, né, até minha casa, onde eu tô morando, que é em Denver, Connecticut. Então, pô, aqui seria o melhor lugar pra mim, né, pra mim lutar. Mas, claro, pô, lutar pro povo brasileiro,
né? Onde tem uma popularidade assim de fãs. Isso é fantástico, cara. Poder fazer isso, levar isso para essa galera. Mas, pô, aqui acho que é o melhor lugar para mim. Tô do lado de casa. Well, like people just ask about me fighting in Brazil, right? I would love to fight over there and bring, you know what I mean, all this love to the fans, but realistically, this is only an hour and a half drive from me. You know what I mean? So if I could fight here, always is good. Hey, Alex, in the back. I just wanted to ask, as somebody who also calls Danbury, Connecticut home, I just wanted to ask what it's been like to have the support of that community. Sendo ele também uma pessoa que chama Danbury de casa, o que significa para você estar representando aquela comunidade? Representa muito, né? Significa muito, né? Porque é onde eu cheguei ali, né? Onde eu conheci o Glover e, pô, tem muitos brasileiros ali. E, pô, sempre as pessoas me trataram bem, né? Os treinos para mim ali era fundamental, né? Pô, quando eu cheguei ali, primeiro treino, e o Glover começou a me corrigir ali, né? E assim, treinando com outras pessoas, assim, amador, né? Pessoas lutando amador, com peso menor do que o meu, e, pô, me dando um trabalho assim, e às vezes me dando uma pressão. E eu falava assim, pô, esse lugar que eu tenho que ficar, né? É onde que eu vou ter um futuro, né? Se eu quero chegar aonde eu pensava naquele momento, né? Que era entrar no UFC, né? E me tornar campeão. Então, pô, ali tem ótimas lembranças, né? E é onde eu, pô, tive todo o suporte, né? Pra conquistar tudo isso. Well, since day one when I came to Danbury, Glover was very receptive to me. Not only him, but everybody around there was very warm with me, and start training over there, and I find myself training sometimes, you know what I mean? Glover is a different guy. He put me to train sometimes with amateur guys, and I see how hard it is with his amateurs over there, so I've realized that that's a place that can bring something different for me. It's a place that I should have stayed there, so I would like to be there. Question from me. Congratulations on winning another championship. Compared to last year, where the volume was turned way up, and obviously there was a lot of trash talking between you and Israel, was it more of a relaxing week, knowing that you were fighting someone that respected you, you respected him? Was it more relaxing, or, you know, what was the difference? Pô, comparado com a semana de luta com a Desan, que tem aquela guerra psicológica, falando, né, provocando o outro e tudo aí, é melhor para você ter uma semana de luta como essa, em que seu adversário te respeita e você respeita ele? Não, com certeza. Eu estava até conversando ontem, pô, com a minha equipe, daí falando ali na coletiva de imprensa, né, pô, na press-conferência, né, pô, como que tava assim a galera ali, todo mundo calado ali, sem ofender um outro, né, mas a gente conseguiu, né, até na encarada ali, mostrar que seria um show, que seria um mega evento, né? A gente não precisou ficar um ofendendo um outro, falando mal do outro, né? E as pessoas sentiram isso e, pô, você viu aí como tava, né? A arena lotada. No, since yesterday I was talking to my team, you know what I mean, how on the press conference, everybody was more composed, more quiet, but we say that like that's not gonna matter because I know that this fight's gonna sell good, and so today, you know what I mean, they are the full arena and great fight. And one more question from me. Obviously, you're holding the same belt that Glover Teixeira held, and I and a lot of people can consider you one of the greatest Brazilian fighters of all time and put you in the same vein as an Anderson Silva, Nogueira brothers, all the greatest. But are you ready to consider yourself and put yourself on that esteem list? Pô, muito legal você ver com o cinturão que já foi do Glover e ele te coloca ali, né, como um maior lutador que já veio do Brasil, junto com o Anderson Silva e com o Minotauro, e você também se coloca nesse patamar? Bom, como eu falei, estou fazendo meu trabalho. Às vezes a gente fala algo, mas pessoas criticam, né? Então, o que eu vou fazer é trabalhar, ter ótimos resultados, e aí as pessoas que são responsáveis de colocar em algum lugar ali, eles vão fazer isso e vamos ver onde que eu vou merecer estar. Well, like I said before, I just do my job, I just keep training. Whoever's in charge to make these records, they're going to know where to put me in and where I'm going to belong. Congratulations, champ. Thanks, guys. É isso, pessoal. Então, o Poatan aí encerrando a participação na coletiva. Falou que
o ideal para ele é lutar em Nova York, porque ele mora a uma hora e meia de lá, né? Não descartou o Brasil, mas claramente disse que a preferência é lutar perto de casa, para não ter esse desgaste da viagem, não ter toda essa mudança de tempo, fuso horário. Então, o cara quer lutar no Madison Square Garden na próxima luta, e é isso. Mas não descartou o Brasil, não. E mandou bem na coletiva, foi bem sucinto, bem concentrado, falou que quer treinar, que enfim, daqui a pouco vai estar treinando de novo e está pronto para a próxima luta, né? Ou o Jamal Hill ou o Adesanya, que deve ser os próximos adversários do Alex Poatan. Então é isso, pessoal, 4h30 da manhã. Queria agradecer a todos vocês pela presença. Desculpa aí pelo som no início. Espero que tenha melhorado no depois. É isso, vamos para a próxima, que semana que vem tem mais evento. Obrigado aí pela participação de todo mundo. Deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos. Quem não acompanhou, só voltar lá no início e ver tudo de novo. E tamo junto, pessoal. Obrigadão aí de novo por toda a companhia de vocês. Valeu!